Boa noite. Boa noite. Comissão especial do Senado vota na sexta-feira relatório que propõe seguir em frente com o impeachment. Dilma chama de levianas e mentirosas as acusações do senador Delcídio do Amaral e quer apuração de vazamento do pedido de inquérito. Procurador-Geral da República pede mais uma investigação contra Aécio Neves e desta vez inclui o prefeito do Rio, Eduardo Paes, do PMDB. Lobistas são condenados à prisão por corrupção e esquema para edição de medidas provisórias nos governos Lula e Dilma. Supremo Tribunal Federal julga amanhã ação para afastar Eduardo Cunha da presidência da Câmara dos Deputados. Estudantes mantêm invasão do plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo. O presidente pede à Justiça reintegração de posse. A votação do projeto de lei que regulamenta o Uber foi adiada mais uma vez na Câmara Municipal por falta de quórum. Mas antes dessa decisão dos vereadores, taxistas tomaram as ruas da cidade em vários protestos prejudicando motoristas, passageiros do transporte público e até o acesso ao aeroporto de Congonhas. De manhã, no aeroporto de Congonhas, taxistas bloquearam a área de desembarque. Sem o serviço de táxi, passageiros seguiram a pé. À tarde, em comboio, a categoria interrompeu o trânsito em importantes avenidas, a caminho da Câmara Municipal. O vereador Adilson Amadeu, do PTB, que defende os interesses dos taxistas, fez circular um vídeo na internet no qual convocava a categoria para protestar na Câmara, onde poderia ser votado hoje o projeto que regulamenta o serviço de aplicativos de transporte individual, como o Uber. Amanhã não é para trabalhar a partir das 13 horas, amanhã é para vir para cá. Vocês vão perder amanhã 3, 4 horas, mas depois vocês vão ganhar a vida toda. Amanhã é o dia D. Do lado de fora, taxistas bloquearam a rua Maria Paula e o viaduto Jacareí. Na Zona Sul, onde o prefeito Fernando Haddad cumpria a agenda, um grupo de taxistas entrou em confronto com os simpatizantes do prefeito. Houve empurra-empurra e troca de socos e pontapés. Os taxistas acusaram o prefeito de querer favorecer um parente que trabalha para o Uber. Guilherme Haddad Nazar, que é sobrinho do prefeito, ocupa o cargo de gerente de operações e logística do Uber em São Paulo. O prefeito Fernando Haddad disse que entende que esse fato não representa conflito de interesses, mas evitou entrar em detalhes. Tiveram na frente da minha casa, fazendo buzinaço. Não tem cabimento esse tipo de coisa na rua. Pede uma audiência. E o que Guilherme faz? Ele realmente trabalha? O que pergunta para ele? Eu sancionei a lei aprovada na Câmara, proibindo a liberação geral. Porque eu sou contra a tese do Uber sobre a liberação geral. Mas eu acho que a mera proibição também não é o caminho. Nós estamos optando pelo caminho do meio. O caminho do meio é a prefeitura ter o comando do sistema. Isso não é novidade. Nós já vinha denunciando isso faz tempo. O Haddad ele fica omitindo as coisas, omitindo para os munícipes dessa cidade. E a gente denunciou. O Citetaxi, eu já denunciamos ele no Ministério Público, na Justiça Federal, e vamos entrar com a CPI pedir a cassação dele. Porque isso é corrupção administrativa no transporte de São Paulo. Cerca de 70 estudantes mantêm invasão do plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo. A presidência da casa entrou com pedido de reintegração de posse e aguarda a decisão da Justiça. Quem passou a noite no plenário da Assembleia não tinha autorização para sair. Caso contrário, por ordem da presidência da casa, não voltaria. A permissão para se alimentar e usar o banheiro só veio depois de uma reunião. As medidas que nós estamos tomando de fechar o prédio é para evitar rodízio de manifestantes. Então, aqueles que estão vão saindo, à medida que vão saindo, uma das estratégias, não dando alimentação, eles sairiam, mas atendia a uma ponderação. Podem se alimentar, querem ficar mais tempo aqui, mas no momento que saírem não poderão retornar. É uma das reivindicações dos meninos, mas também da bancada do PT que elaborou a CPI. Nós precisamos que a CPI funcione. Está faltando merenda nas escolas.
e tem uma denúncia desse tamanho, a Assembleia Legislativa não se pronuncia, é um absurdo. Hoje só faltam 7 assinaturas para a gente conseguir abrir a CPI da merenda, né? Então a gente entende que não tem motivos para que não se abra. Os estudantes do ensino médio invadiram a Assembleia no fim da tarde de ontem. O deputado petista João Paulo Rilo, líder estudantil na juventude, estava com os manifestantes. Com a chegada da Polícia Militar, por volta das 8 horas da noite, houve uma confusão e o deputado empurrou um policial. A polícia não apanha aqui dentro. Sua atitude não foi legal. Hoje à tarde, a assessoria de Rilo enviou um vídeo que mostra outro ângulo. O deputado afirmou que estava no meio da confusão em defesa dos estudantes, que foi empurrado e revidou. O presidente da Assembleia, Fernando Capês, decretou ponto facultativo aos funcionários nesta quarta-feira. A decisão foi condenada por manifestantes e políticos que apoiam a abertura da CPI sobre a máfia das merendas, já que o ponto facultativo prejudicaria a coleta das últimas assinaturas necessárias para o início das investigações. Ao todo, são 32. 25 deputados já se manifestaram a favor. Faltam 7. A máfia das merendas é investigada pela Polícia Paulista na Operação Alba Branca, iniciada em janeiro, e tem o deputado Fernando Capês como um dos suspeitos de participar do esquema de superfaturamento e propina. Como meu nome foi envolvido de uma maneira criminosa, irresponsável, eu sou o principal interessado que as investigações caminhem, que as testemunhas prestem depoimento. O sargento da Polícia Militar, Armando Alves Assis, que nós vimos ali no vídeo empurrando um parlamentar e também sendo empurrado pelo deputado petista João Paulo Rilo, registrou um boletim de ocorrência contra o parlamentar. O PM disse que foi agredido com chutes e socos por outros manifestantes. Ele ainda acusou o deputado de ter convocado os estudantes para a invasão. Os deputados Coronel Camilo, Coronel Telhada e o delegado Olim assinaram e protocolaram hoje à tarde uma ação contra o deputado João Rilo no Conselho de Ética da Assembleia. Eles pedem a quebra de decoro parlamentar do petista. Terminou sem acordo a audiência de conciliação entre representantes do Estado, do Ministério Público e também da Defensoria Pública com os estudantes das escolas técnicas de São Paulo que invadiram o Centro Paula Souza na última quinta-feira. A repórter Fernanda Azevedo acompanhou esse impasse e tem outras informações agora ao vivo. Boa noite, Gamberini. Boa noite a todos. Terminou sem acordo a reunião, que durou cerca de 4 horas, entre uma comissão de 10 estudantes, representantes da Defensoria, da Procuradoria e do Centro Paula Souza com a Justiça. E porque não houve acordo, o juiz determinou o cumprimento da reintegração de posse do Centro Paula Souza, que está invadido por estudantes há cerca de 7 dias. Mas o juiz fez algumas ressalvas para essa reintegração. Os estudantes têm até às 7 horas da manhã de amanhã para decidir se vão sair voluntariamente. Caso isso não aconteça, a reintegração deve acontecer às 10 da manhã. Mas há uma série de exigências da Justiça. A presença de um oficial de justiça, do Conselho Tutelar, a proibição do uso de qualquer tipo de arma, seja letal ou não letal, pela Polícia Militar, e a presença obrigatória do secretário de Segurança Pública, Alexandre de Moraes. Se o secretário não puder estar às 10 da manhã, a reintegração pode acontecer às 2 da tarde. Mas caso o secretário também não esteja às 2 da tarde, a reintegração deve ser suspensa. Na saída da reunião, os estudantes não quiseram gravar entrevista com os jornalistas. Eles gritaram palavras de ordem, dizendo que o movimento pela merenda nas ETECs vai continuar. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Fernanda. Senador Antônio Anastasia, do PSDB, apresenta relatório pela continuidade do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff e rebate a tese governista de que está havendo um golpe. A sessão começou com bate-boca entre senadores da base do governo e oposição. A petista Gleisi Hoffmann reclamou da ausência do relator ontem, durante alguns minutos, quando a comissão ouvia especialistas contrários ao impeachment. O tucano Cássio Cunha Lima protestou e disse que estava havendo manobras para atrasar a sessão. Eu vou usar uma expressão forte, mas o momento exige. Desleal e oportunista
que foi... Eu protesto, senhor presidente. Eu tratei todo mundo aqui com muito respeito. Não tem posição desleal e nem oportunista aqui. Agressividade desnecessária. Não tem nenhuma deslealdade. Eu sequer disse que a palavra desleal e desleal. Seria a mim, não? Não, calma. Vocês estão desesperados. Eu nem concluí a frase. O presidente da comissão, Raimundo Lira, do PMDB, mandou prosseguir a sessão. Depois, os ânimos voltaram a se acirrar. O senador Lindbergh Farias, do PT, voltou a questionar a posição de Anastasia como relator. O senador tucano, aliado de Aécio Neves, é acusado pelos petistas de ter praticado pedaladas fiscais quando era governador de Minas. Lindbergh acusou os senadores da oposição de cinismo. O clima ficou quente. Se os senhores se sentiram agredidos pela palavra cinismo, eu vou repetir. Cinismo é o que os senhores estão querendo fazer aqui. A segunda razão, além do teatro, é naturalmente uma fixação... Senhor presidente, eu ouvi Vossa Excelência agrediu a todo mundo, ofendeu a todo mundo, e nós ouvimos aqui pacientemente, educadamente. Agora Vossa Excelência vai ouvir, e vai ouvir quietinho, sentadinho aí. Vai ouvir sentadinho, quietinho aí. Então, senhor presidente... A sessão foi suspensa. O presidente da comissão disse que a questão de ordem levantada por Lindbergh contra Anastasia já havia sido discutida anteriormente e reforçou que o senador tucano pode ser o relator do pedido de impeachment. Depois, Anastasia finalmente começou a ler o relatório. Ele apontou que há elementos suficientes para que o processo de impeachment seja aberto. Ele afirma que Dilma deve ser julgada por crime de responsabilidade. A presidente é acusada de editar decretos suplementares sem autorização do Congresso Nacional e nas chamadas pedaladas fiscais. Anastasia rebateu a tese do governo de que impeachment seria um golpe. Em primeiro lugar, nunca se viu golpe com direito à ampla defesa, contraditório, reuniões às claras, transmitidas ao vivo, com direito à fala por membros de todos os partidos políticos, com procedimento ditado pela Constituição e pelo Supremo Tribunal Federal. Demais disso, o que se quer é deslegitimar a própria figura do impeachment, como se fosse estranho ao presidencialismo ou à sua antítese, que é objetivamente falso. Para Anastasia, Dilma sabia das irregularidades. O relator não citou a Lava Jato no parecer. No entanto, disse que depois da instauração do processo, novos fatos podem ser incluídos. Parte da oposição defendia incluir a operação da Polícia Federal no relatório. O governo é contra. Em face do exposto, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadores, a denúncia apresenta, a meu juízo, os requisitos formais exigidos pela legislação de vigência, especialmente pela Constituição Federal, para o seu recebimento. O meu voto é pela admissibilidade da denúncia, com a consequente instalação do processo de impeachment. O relatório vai ser votado na comissão na sexta-feira. No plenário, a votação deve ser no dia 11. Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de mais um inquérito para investigar o senador Aécio Neves, presidente nacional do PSDB. O tucano é suspeito de tentar influenciar a CPI dos Correios em 2005. O deputado federal Carlos Sampaio, também do PSDB, e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PMDB, são alvos, junto com Aécio, desse inquérito. Janot suspeita que os três tenham tentado ocultar na CPI dos Correios informações sobre o esquema da compra de votos como troca de apoio na Assembleia Legislativa de Minas Gerais durante a gestão do governador Eduardo Azeredo. Entre 1995 e 1999, o esquema foi operado pelo PSDB e ficou conhecido como Mensalão Mineiro. No fim do ano passado, Azeredo foi condenado a mais de 20 anos de prisão, mas aguarda recurso em liberdade. O pedido de Janot é baseado em delação premiada do senador Delcídio do Amaral, atualmente sem partido. Delcídio indicou que irregularidades foram cometidas para maquiar dados do Banco Rural em relação com o Mensalão Mineiro. Delcídio era presidente da CPI dos Correios. Já em 2005, quando a CPI investigou o mensalão do PT, Aécio era governador de Minas Gerais. Paes e Sampaio eram deputados federais do PSDB. Na delação, Delcídio afirmou que quando foi aprovada a quebra de sigilo do Banco Rural pela CPI, integrantes do PSDB ficaram incomodados. Segundo ele, Aécio enviou pedido por meio de Eduardo Paes, subrelator da CPI, para prorrogar prazos de entrega das quebras de sigilo.
Com isso, os dados do banco teriam sido maquiados. Para Delcídio, Carlos Sampaio sabia do esquema. Anteontem, Janot pediu autorização ao Supremo para investigar Aécio por suspeita de receber propina no esquema de corrupção na hidrelétrica de Furnas, em Minas Gerais. A decisão sobre a abertura dos inquéritos depende do ministro Teori Zavascki, relator dos processos da Operação Lava Jato no Supremo. Aécio Neves afirmou que considera absolutamente natural e necessário que as investigações sejam feitas e que a apuração vai demonstrar a correção da sua conduta. Eduardo Paes disse que está à disposição da Justiça para prestar esclarecimentos. Carlos Sampaio afirmou que o pedido de investigação é um procedimento corriqueiro e que ele não foi acusado de nenhuma ilegalidade. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado vota amanhã o pedido de cassação do senador Delcídio do Amaral, aprovado ontem no Conselho de Ética. É a última etapa antes do processo seguir para o plenário. Delcídio é acusado de quebra do decoro parlamentar. Ele foi preso em novembro, depois que apareceu em uma gravação oferecendo vantagens para evitar a delação premiada do ex-diretor da Petrobras, Nestor Severo, já condenado na Operação Lava Jato. O relator do caso, na Comissão de Constituição e Justiça, senador Ricardo Ferrazzo, do PSDB, disse hoje que o processo segue os trâmites legais e pode continuar. Delcídio, atualmente sem partido, era do PT e líder do governo no Senado. Solto em fevereiro, após fechar acordo de delação premiada, ele apresentou sucessivos pedidos de licença. Hoje, protocolou mais um por 100 dias para tratar de interesses particulares. Depois de evento no Palácio do Planalto, a presidente Dilma Rousseff contestou as denúncias contra ela feitas pelo senador Delcídio do Amaral em delação premiada. Com base nessas informações, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu ontem ao Supremo Tribunal Federal autorização para investigar Dilma. No pedido de abertura de inquérito, Janot menciona a nomeação do ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas para o Superior Tribunal de Justiça no ano passado. E também a nomeação do ex-presidente Lula para ministro da Casa Civil neste ano. Segundo Delcídio, Marcelo Navarro foi nomeado para conceder liberdade aos empreiteiros presos na Operação Lava Jato. Navarro nega. Depois do lançamento do Plano Agrícola e Pecuário de 2016 e 2017, Dilma falou com a imprensa. As denúncias feitas pelo senador Delcídio do Amaral, elas são absolutamente levianas e, sobretudo, mentirosas, conforme já reiterei sistematicamente desde que elas apareceram. Aliás, o senador Delcídio tem a prática de mentir. E isso ficou claro ao longo de toda essa questão relativa à sua prisão a partir das gravações. E acho que a credibilidade do senador é bastante precária. Acredito que é necessário investigar da onde surgem essas afirmações do senador e comprovar. A presidente afirmou que o vazamento do pedido da abertura de inquérito foi muito grave e que vai solicitar a apuração ao Supremo. Um vazamento de algo que tudo indica estava sob sigilo, que estranhamente vaza às vésperas do julgamento no Senado. Aqueles que vazaram têm interesses escusos e inconfessáveis. Pastor licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus, cotado para o Ministério da Ciência e Tecnologia, num eventual governo de Michel Temer, afirma que nunca misturou religião com política. O deputado federal Marcos Pereira é presidente do PRB, que conta com uma bancada de maioria evangélica. Segundo ele, na sua monografia para a conclusão do curso de Direito em 2005, defendeu o direito ao aborto para fetos anencéfalos. Michel Temer teria oferecido o Ministério de Ciência e Tecnologia ao PRB no lugar do Ministério da Agricultura, que o partido queria, mas que deve ficar com o PP. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a composição de um possível governo Temer. À medida que se aproxima o provável afastamento de Dilma Rousseff, pioram as perspectivas em relação ao ministério de Michel Temer. Foi para o beleléu a promessa de reduzir o número de ministros, o número de ministérios,
Dizia-se que Michel Temer poderia nomear apenas 20 ministros. Bobagem. O número de ministérios será próximo de 30, muito parecido com o que é hoje. Perdeu-se o bom senso. Ministros investigados pela Lava Jato serão nomeados por Temer, como Romero Jucá, do Planejamento. Perdeu-se a noção mínima de eficiência. O estratégico Ministério da Ciência e Tecnologia será entregue a um pastor criacionista do PRB, o Partido da Igreja Universal. De costas para os humores das ruas, Michel Temer apenas se ajusta ao tradicional. Ele faz o que sempre se fez. Chama fisiologismo de pragmatismo, fecha o nariz e segue em frente. Michel Temer não está atrás de um gabinete eficiente, ele está atrás dos ministros mais rentáveis, cujos partidos entreguem votos nos plenários da Câmara e do Senado. Haverá também no primeiro escalão de Michel Temer uma crise esperando para acontecer. O ministro da Fazenda será Henrique Meirelles. Preterido, José Serra vai para um Itamaraty vitaminado com a área de comércio exterior. Nessa área, Meirelles defende a abertura de mercado. José Serra é protecionista. Meirelles tem uma ideia de política de câmbio. José Serra tem outra. Meirelles quer a autonomia do Banco Central. José Serra acha que isso é uma tolice. O problema não é nem que os ministros se desentendam. A questão é que eles mal se falam. Boa noite. O governo do PSDB em São Paulo provoca prejuízo milionário ao metrô desde 2011 para pagar obrigações de contrato com a empresa privada que opera o sistema. Em menos de 4 anos, a dívida somou mais de 330 milhões de reais, mas só foi reconhecida oficialmente em 2015. As informações são do jornal Folha de São Paulo. Nessa manobra do governo tucano, a concessionária recebeu todo o previsto em contrato e o metrô ficou com prejuízo. Segundo o jornal Folha de São Paulo, já em 2013, um relatório do metrô mostrava que o acordo favorecia a iniciativa privada e gerava impacto financeiro para as empresas públicas. A Secretaria dos Transportes Metropolitanos afirmou que não houve prejuízo para os passageiros nem na qualidade dos serviços oferecidos. Integrante do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, é baleada durante manifestação em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Edilma Aparecida Vieira dos Santos, de 36 anos, foi baleada no início da tarde durante uma manifestação que tinha como destino a Prefeitura de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Segundo o MTST, 500 pessoas participavam do ato. Ainda de acordo com o MTST, Edilma foi baleada na barriga por um policial militar que dirigia um carro preto. O PM não conseguiu passar pelo protesto e atirou em direção aos manifestantes. Ele já foi detido. Edilma foi levada ao pronto-socorro municipal de Itapecerica, onde foi operada. A Justiça Federal condenou 9 acusados num esquema de corrupção para edição de medidas provisórias em benefício do setor automotivo nos governos Lula e Dilma. Entre os condenados estão os principais lobistas do esquema, Mauro Marcondes e José Ricardo da Silva. O empresário Mauro Marcondes recebeu pena de 11 anos e 8 meses de prisão por associação criminosa, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Sua empresa de consultoria foi contratada para conseguir a edição de medidas provisórias, que são atos do presidente da República com força imediata de lei, submetidos ao Congresso Nacional. Nesse caso, as medidas prorrogaram incentivos fiscais a indústrias automotivas instaladas no norte, nordeste e centro-oeste do país. Marcondes também pagou 2,5 milhões a uma empresa de Luiz Cláudio Lula da Silva, filho do ex-presidente. Esse caso continua sendo investigado. Lula e o filho negam qualquer envolvimento em corrupção. O advogado José Ricardo da Silva, acusado de formar um consórcio com Marcondes para viabilizar as medidas, foi condenado a 11 anos de prisão. Além de associação criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção ativa, ele recebeu pena também por extorsão. Alexandre Paes dos Santos, um dos principais lobistas de Brasília, foi condenado a 9 anos e 2 meses por associação criminosa, corrupção ativa e extorsão. O ex-diretor de comunicação do Senado, Fernando César Mesquita, foi condenado a 4 anos e 4 meses de reclusão, acusado de receber dinheiro para operar em favor da aprovação das medidas provisórias no Congresso. A decisão da Justiça é de primeira instância e cabe recurso em todos os casos. E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes.
O procurador Janot pediu autorização para investigar Lula e Dilma, que teriam tentado obstruir a Lava Jato. Janot quer investigar Lula também pelo Petrolão. Depois de 559 dias da citação do luleiro Youssef, Janot decidiu investigar Aécio Neves sobre Furnas. E 11 anos depois, quase 4.000 dias, Janot pede autorização ao Supremo para investigar, além de Aécio, o deputado tucano Carlos Sampaio e Eduardo Paes. Hoje, governador do Rio, à época, Paes também estava no PSDB, investigá-los por suposta tramóia tucana na CPI dos Correios. Janot diz que na Petrobras o esquema jamais poderia acontecer sem participação do ex-presidente Lula. O procurador deve ter provas de tudo que diz ou, novamente, teremos a teoria do domínio do fato. Estes são fatos. Vamos a seus significados. Como esse pacote todo nasce da delação do Delcídio, perceba-se a ausência de um investigado, Temer, delatado, entre outras, como padrinho de João Henrique e Zelada, chefões no Petrolão. O alvo final, é Lula. Esse pacote ser anunciado todo ao mesmo tempo lembra uma expressão, fogo de cobertura, um disfarce muito utilizado por Tex Willer, herói de um gibi italiano. Demais fatos no dia. Informa a Folha. Governo Alckmin pedalou e deu calote de 333 milhões no metrô. Se Miguelzinho Reale e Janaína estiverem atentos, teremos o impeachment do governador de São Paulo, além, claro, da dezena de governadores que já pedalou. Temer promete o Ministério da Ciência e Tecnologia para Marcos Pereira, do PRB. O bispo da Igreja Universal informa estar licenciado do bispado. Mesmo sendo criacionista, crente que tudo começou com Adão e Eva, Pereira anuncia respeitar Darwin e a teoria da evolução. Pronto, a ciência e todos podemos dormir tranquilos. E por fim, a CPI de crimes cibernéticos acabou, com sugestões de estuprar o marco civil da internet. O que querem mesmo é monitorar, censurar a internet, a liberdade de seus 100 milhões de usuários no Brasil. Um sinal dos tempos. Boa noite. O Supremo Tribunal Federal vai julgar amanhã a ação que pede o afastamento do deputado federal Eduardo Cunha, do PMDB, da presidência da Câmara. A Rede Sustentabilidade, o PSB e o PSOL entraram com um mandado de segurança para impedir que Cunha possa ocupar a presidência da República. Atualmente, ele é o segundo na linha sucessória. O argumento dos partidos é que Cunha já se tornou réu em uma ação penal da Operação Lava Jato. Se a presidente Dilma Rousseff for afastada no processo de impeachment, o vice-presidente Michel Temer assume a presidência. Assim, Eduardo Cunha passará a ser o primeiro na linha de sucessão. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, aponta documentos apresentados pelo senador Delcídio do Amaral na denúncia contra o ex-presidente Lula por obstrução à justiça. E no pedido para incluir Lula na lista de investigados da Operação Lava Jato, Janot também usa delações premiadas de executivos da empreiteira Andrade Gutierrez. Janot cita um e-mail com o agendamento de uma reunião entre Lula e Delcídio no dia 8 de maio de 2015, no Instituto Lula, em São Paulo. Constam também comprovantes de deslocamento do senador para São Paulo e registros de conversas telefônicas. O encontro entre Lula e Delcídio teria servido para que eles combinassem como evitariam que o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, fizesse acordo de delação premiada. De acordo com Delcídio, Lula teria pedido a ele para organizar a compra do silêncio de Cerveró para proteger o pecuarista José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente. Janot também mencionou trechos das delações de Otávio Azevedo, ex-presidente da Andrade Gutierrez, e de mais 2 executivos da empreiteira. Segundo Azevedo, em 2008, houve uma reunião a pedido do PT com o presidente do partido, o atual ministro Ricardo Berzoini. A Andrade Gutierrez foi informada de que deveria pagar 1% de todas as obras negociadas com o governo federal desde o início de 2003, quando Lula assumiu a presidência. Após essa reunião, de 2009 a 2014, a Andrade Gutierrez doou oficialmente em torno de 94 milhões de reais ao PT.
De acordo com Janot, Azevedo afirmou que cerca de 40 milhões de reais foram pagamento de propina. Em nota, o Instituto Lula afirmou que o documento apresentado pela Procuradoria-Geral da República é uma antecipação de juízo ofensiva e inaceitável que indica apenas suposições e hipóteses sem qualquer valor de prova. A quarta-feira foi de temperaturas amenas aqui para os paulistanos, né? A máxima não passou dos 25 graus, mas agora à noite as temperaturas já começaram a cair por causa da nebulosidade. Neste momento, os termômetros estão marcando 17 graus e durante a madrugada, claro, deve fazer até menos, então uns 15 graus, com possibilidade de garoa em alguns pontos da cidade. Vamos aos detalhes da previsão com Mariana Armentano. O tempo praticamente não muda em todo o Brasil nessa quinta-feira e não há muitas chuvas previstas. O ar seco continua predominando no sul, no centro-oeste, aqui no sudeste e também no interior do nordeste. As chuvas mais significativas ficam concentradas na região norte, mais ali no litoral do Amapá, entre o Pará e Roraima e também no oeste do Amazonas. O mar fica bastante agitado entre o litoral paulista e fluminense. E desde a costa do Paraná até a costa do Rio de Janeiro, o dia fica com muitas nuvens. A máxima não vai passar dos 20 graus em Porto Alegre, 23 em Florianópolis, 28 em BH e também no Rio de Janeiro. Mas em Salvador, calorão amanhã na casa dos 31 graus. Aqui em São Paulo, nada muda no interior. O ar seco continua mantendo o tempo firme, ensolarado e quente durante o dia. A única mudança que teremos é aqui na faixa leste, onde o ar úmido vindo do oceano espalha muita nebulosidade. Com isso, as temperaturas caem um pouco e pode chuviscar. Vamos ver como ficam algumas cidades? Aqui na Grande São Paulo, mínima de 15, máxima de 23 graus com bastante nebulosidade. Em Votuporanga, no norte paulista, calorão à tarde na casa dos 32 graus, com muito sol e céu azul. E no litoral, por causa do tempo mais fechado, mínima de 17 e máxima só de 24 graus em Santos. Morre aos 49 anos o crítico de cinema Christian Peterman. Ele teve um infarto. Peterman estava internado no Hospital das Clínicas em São Paulo desde o dia 29 de abril. Com 30 anos de carreira, Peterman participava do programa Todo Seu, aqui da TV Gazeta, além de escrever para a revista Rolling Stone. Ele foi um dos fundadores da Abracine, a Associação Brasileira de Críticos de Cinema. E o dólar fechou o dia hoje em baixa, cotado a R$ 3,54, queda de 0,87%. A Bovespa fechou o dia em alta de 0,56%. Vamos agora ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. O número de empresas que vai à justiça para renegociar suas dívidas quase dobrou nos primeiros 4 meses deste ano, na comparação com o começo de 2015. São empresas que pedem recuperação judicial, uma maneira de adiar pagamentos devidos com o controle de juízes e credores. Está difícil para as empresas, mas se não vier uma reviravolta no país, ainda vai piorar. Uma firma internacional que avalia a qualidade de crédito das empresas, a Fitch, acha que ainda piora. Para a Fitch, a recessão, as vendas fracas e os juros altos vão fazer com que o endividamento das empresas ainda cresça nos próximos 2 ou 3 anos. Também, segundo a mesma Fitch, a média das grandes empresas, cerca de 40% do que elas faturam de fato, 40% da geração de caixa, vai para o pagamento do serviço da dívida, juros e amortização. O que fazer? As empresas que podem estão correndo para renegociar dívidas, alongar prazos, vender patrimônio, demitir. Veja-se o caso da Gol, a companhia aérea. Não faz muito tempo, um problema nesse setor era a hiperlotação dos aeroportos e dos voos. Todo mundo lembra, talvez agora com saudade, de ter um problema desses. A Gol vai reduzir a frota de aviões, vai adiar a compra de aviões que já havia encomendado, vai diminuir o número de voos e rotas, renegocia dívidas. Está, na verdade, lutando para sobreviver. Nessa temporada de balanço das empresas, vemos quase apenas lucros desabando, quando há algum lucro. Até os lucros dos bancos estão diminuindo. No setor imobiliário, a crise segue e fica evidente na queda de preços médios. Segundo o índice FIPE-ZAP, o preço médio do metro quadrado nas 20 maiores cidades do Brasil caiu 8% em um ano, em termos reais, isto é, já descontada a inflação. Preço em baixa significa imóvel encalhado. Se tem encalhe, não tem construção. Quando isso vai parar?
pode haver uma despiora, com mudança de governo e bons planos, mas tudo é muito incerto ainda. Se começar a melhorar, os juros podem cair rápido. Esse vai ser o sinal. Vai ser então o começo de uma longa, longa saída do buraco. Boa noite. E você vai ver a seguir, São Paulo e Corinthians decidem hoje o futuro na Taça Libertadores. Incêndio florestal em cidade do Canadá provoca a fuga de 80 mil pessoas. Mais de 10 mil hectares já foram queimados e o fogo está fora de controle. Já reparou que dá para fazer quase tudo pelo computador, pelo celular, né? Então, por que não usar a tecnologia para melhorar os serviços públicos? O governo do estado de São Paulo está fazendo isso. Convocou jovens empreendedores para trazer soluções de inovação nas áreas de educação, saúde e facilidades ao cidadão. Centenas de propostas foram enviadas. 12 empresas já se preparam para colocar em prática as soluções aprovadas. A empresa do Eduardo, por exemplo, tem uma plataforma que une em segundos clientes e profissionais. Um cliente fala o que ele quer, um pedreiro, uma manicure, uma costureira, e a gente envia esse pedido do cliente para os profissionais que entram em contato e fecham o negócio. Com o convênio, os profissionais formados pelos cursos do Fundo Social de Solidariedade vão ser cadastrados na plataforma. É mais fácil eu estar no aplicativo do que sair de pote em pote entregando currículo. Inovação, bom para você, bom para São Paulo. Governo do Estado. Atenção, mês das mães é na Veste Casa. Cortina para janela a partir de R$ 29,99. É isso mesmo, R$ 29,99 cada. Almofada Zap Zap por apenas R$ 15,99. É isso mesmo, R$ 15,99 cada. Só amanhã na Veste Casa. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, as expectativas sobre a economia brasileira após o processo de impeachment. Quem faz a análise é o economista Nelson Marconi, professor titular da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e coordenador do Fórum de Economia da FGV. Muito obrigada, professor. Obrigado a você, professor. Bom, cada vez mais os indicadores são pelo afastamento da presidente Dilma nesse processo de impeachment. Sim. Um novo governo Temer significa uma janela de oportunidade para a estabilização da economia, para barrar a recessão e o desemprego? Pode se transformar em uma janela de oportunidades, mas não está ainda absolutamente claro, vai depender muito de como ele conseguir encaminhar algumas reformas num primeiro momento e depois o que ele ou o provável ministro da Fazenda fizerem em termos de política econômica, né? Eu acho que o que está muito claro é que vai possivelmente ter uma recuperação inicial, né? Porque vai ter uma certa retomada de confiança, então pode ser que aí realmente alguns empresários já comecem a se animar, mas essa retomada inicial ela só vai ter fôlego se realmente algumas reformas importantes forem encaminhadas e fundamentalmente o governo mudar algum mix de política econômica que ele está utilizando. Agora, o senhor vê indicadores de que Temer tenha uma capacidade de articulação política para garantir uma base que ofereça a ele a oportunidade de medidas duras? Falam em aumento de impostos, falam em corte de gastos e, inclusive, na necessidade disso que o senhor acaba de dizer, das reformas para uma mudança profunda na economia. Aparentemente, sim. Quer dizer, ele teve uma votação expressiva, né? A Câmara teve uma votação expressiva, né? Pelo impeachment. Pelo impeachment, exato. Eu não acredito que todos os deputados vão continuar votando tão facilmente assim, porque a favor, né, digamos, das medidas, porque tem algumas medidas que são muito duras para a população. Nós temos uma eleição esse ano ainda, né, municipal, então os deputados vão pensar muito nisso. Eu acho difícil o governo pensar em reforma trabalhista esse ano. Eu acho a reforma da Previdência a mais importante, acho que ele pode conseguir fazer. Ele vai, e a forma como ele está
fazendo, quer dizer, a negociação do Ministério é um pouco parecido com o que já vinha sendo feito, né? Quer dizer, não muda muito, ele está justamente, né, compondo o Ministério, buscando um apoio em torno de para poder ter votos, para poder votar as medidas que ele deseja implementar. Eu acho que é possível que ele consiga, mas não vai ser tão simples como se acha no começo. Estava se achando assim, muita gente falando, eu acho que vai ter dificuldade, mas ele tem logicamente um apoio parlamentar maior do que o governo da Dilma, com certeza. Bom, agora, aquele projeto dele, Ponte para o Futuro. Temer tem pouco mais de meio mandato. Ele tem espaço e tempo suficiente para a implementação dessas medidas tão importantes para o resgate, né, de um funcionamento reequilibrado da economia? Não, ele tem que priorizar algumas medidas lá que são as mais importantes, né? As medidas mais... Como eu disse, a reforma mais importante nesse momento é a reforma previdenciária e outra que eu não falei ainda, que é a reforma do orçamento, do sistema de orçamento, né? Possivelmente a desvinculação de algumas receitas, desindexação em relação ao salário mínimo, tudo que for ocorrer em termos de desindexação é muito bem visto na economia, é muito bem recebido. Então ele tem tempo de fazer alguma daquelas coisas que estão previstas no programa. Se ele fizer uma série de coisas como ele está prevendo, conseguir diminuir a taxa de juros e manter a taxa de câmbio num patamar competitivo, que ela já está começando a valorizar, esse é um problema sério, ele consegue realmente aí iniciar a retomada do crescimento. Eu não acho que ele consiga implementar o programa inteiro, mas essas reformas nesse período são factíveis, né? E são as mais importantes. Agora, o senhor mencionou confiança. Com a queda de Dilma, o simples fato da saída da presidente Dilma pode trazer de volta a confiança dos empresários e investidores? Vamos dizer, é um primeiro sinal para os empresários. A gente tem que dividir um pouco, né? O que seriam os empresários, o que seriam os investidores do ponto de vista financeiro. Do ponto de vista financeiro, você vai ter uma certa retomada da confiança, acho que muito rápida, porque o Temer está falando que vai fazer um banco, vai querer implementar um Banco Central independente, então ele vai colocar esse projeto para ser votado, o mercado financeiro vai gostar muito disso, enfim. E possivelmente isso vai melhorar a confiança. Do ponto de vista do setor produtivo, eu acho que no primeiro momento todo mundo vai dar um voto de confiança, mas eu acho que nenhum empresário vai tomar uma decisão de investimento sem olhar para medidas efetivas. Então, você vai dar um voto de confiança, mas eu não acho que a confiança realmente vai ser retomada tão rapidamente se não tiverem medidas efetivas, tanto do ponto de vista de reformas como do ponto de vista macroeconômico. O ambiente vai estar mais propício, o otimismo vai ser melhor, mas a retomada de confiança efetiva depende de outras atitudes. Bom, eu tenho certeza que quem nos assiste, professor, está pensando e quer ouvir do senhor assim, a partir de que momento nós vamos ter a percepção que essas intenções todas, as boas intenções, estão surtindo efeito? O fantasma do desemprego, né, que assusta tanta gente, traz uma imensa apreensão, contenção, todo mundo assim com muito medo. A partir de que momento a gente pode pensar que começou a dar certo? Então, eu acho que a partir do final do ano, início do ano que vem, deste ano, né, a gente vai ver que a economia não vai entrar no ritmo de crescimento, mas que ela já vai começar a mostrar sinais que ela vai caminhar para a direção vamos dizer, de retomada. Se a gente olhar alguns indicadores, como principalmente a produção industrial, que a gente vê que possivelmente essa produção já está chegando no fundo do poço. Certo? Por quê? Porque o setor exportador está começando a melhorar, então está começando a melhorar um pouco a indústria está tendo que, de certa forma, recompor um pouco os estoques, então a gente vê os outros indicadores, ela está chegando no fundo do poço. O emprego, logicamente, ele responde de forma defasada, então nós ainda vamos ver uma queda, um aumento da taxa de desemprego, infelizmente, então não vai ser de cara que nós vamos ver isso. Agora, se a indústria realmente chegar no fundo do poço e aí a confiança na economia começar a melhorar e as reformas forem feitas na direção correta e a política macroeconômica também, a gente começa a ver os sinais de retomada. Então, aí tudo vai depender das medidas. Se as medidas forem encaminhadas rapidamente, eu acredito que no final deste ano, começo do ano que vem, a gente já começa a ver uma retomada. Agora, se as medidas começarem a demorar muito, aí realmente o cenário começa a piorar. E os demais países do mundo?
Como é que, no seu entender, eles avaliam essa crise política e econômica do Brasil? Não acho que avaliem bem, né? Quer dizer, o que está todo mundo olhando para isso falando, peraí, mas você tem, né, uma situação política complicada, uma presidente que está sendo afastada, mas as pessoas que estão afastando a presidente também estão envolvidas em processos similares, então, né, quer dizer, ou até mais, e aí, enfim, como é que fica esse cenário? Então, eles estão vendo que realmente, do ponto de vista político, você está criando um cenário aqui que é um cenário de instabilidade. E essa é um aspecto complicado. Instabilidade. Atualmente... Não, em relação, veja bem, mudar o governo criaria uma estabilidade inicial. Tudo bem, tá certo. Mas a longo prazo, todo mundo olha e fala, bom, mas o risco que a gente pode ter é que em algum momento, né, um governo que seja mal avaliado, ele possa também sofrer um processo de impeachment. Isso eu acho que é uma coisa complicada. Agora, logicamente, que você comparando com o quadro que está hoje, a gente vai para uma relativa melhoria. A longo prazo é que todo mundo vai olhar e falar, vamos ver se essa democracia vai estar consolidada ou não, mas isso é a longo prazo. E o fato da presidente Dilma reiterar que ela é vítima de um golpe, que leva à ruptura da democracia no Brasil, dando entrevista para correspondentes estrangeiros. Como é que isso é recebido fora? Afugenta investidores ou eles são indiferentes a esse clamor da própria presidente da República? Eu acho que os investidores estrangeiros, correspondentes, enfim, eles têm um certo discernimento da situação que eu acho que é bastante razoável. Quer dizer, eles tendem a ouvir os dois lados, né? Você vê tanto a presidente como o atual vice-presidente, ou talvez futuro presidente, eles já fizeram entrevistas, costumam dizer, né, cada um o seu lado, digamos, do processo. E eu acho que o mercado sabe discernir bem isso. Então, eu não vejo que isso vai criar um problema muito sério, né? O que, na verdade, os observadores internacionais vão olhar muito mais é para o fato. A gente estando no meio do furacão, a gente vê isso de uma forma diferente de quem está de fora. Quem está de fora quer ver se, a longo prazo, a gente vai ter uma estabilidade política ou não. Acho que essa que é a questão importante. Essa é que é a questão. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Estela. Os pré-candidatos Ted Cruz e John Kasich suspendem suas campanhas e deixam Donald Trump como o único republicano na corrida presidencial dos Estados Unidos. Donald Trump ganhou as primárias no estado de Indiana e ficou muito perto de conquistar o número de delegados necessários para chegar vitorioso à convenção republicana em julho. O senador texano Ted Cruz suspendeu a campanha ontem mesmo. O outro pré-candidato, o governador de Ohio, John Kasich, anunciou hoje a desistência. O presidente do Comitê Nacional Republicano pediu que o partido se una a Trump para derrotar a democrata Hillary Clinton. A ex-secretária de Estado perdeu a primária em Indiana, mas também está muito perto da indicação. O adversário dela, o senador Bernie Sanders, negou que a campanha dele para a indicação esteja acabada e disse que vai lutar até o último voto. E agora as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. Temos noite de brasileiros em campo em busca de um lugar na próxima fase da Libertadores da América. E o São Paulo joga agora e o Celso tem notícias não muito boas para os são paulinos. Não muito boas, mas também nada tão preocupante assim, né? Pode tomar mais 2. Pode tomar mais 2. Neste momento, São Paulo enfrenta o Toluca no México e está perdendo por 1-0. No primeiro jogo, no Morumbi, o time paulista venceu por 4-0. Portanto, pode até perder por 3 gols de diferença. 9h45 da noite acontecem outros 2 jogos. Em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro recebe o Racing e precisa da vitória para avançar, uma vez que empatou em 0-0 no primeiro jogo na Argentina. Situação idêntica do Corinthians, que encara o Nacional do Uruguai em Itaquera. No período de 1 ano, 4 eliminações doloridas dentro da Arena Corinthians. Fantasmas que o Timão espera espantar nesta noite com uma vitória sobre o Nacional do Uruguai para garantir vaga nas quartas de final da Libertadores. Tite fez uma preparação diferente da usual para encarar o Nacional. Na segunda, levou o time para treinar finalizações na Arena Corinthians, cujo gramado é diferente do CT. Na véspera de jogos, o treino normalmente é curto, mas desta vez durou quase 2 horas. Na parte fechada da atividade, ao invés do treino de posicionamento que costuma fazer, Tite colocou os titulares para atacar os reservas fechados em 2 linhas de 4.
Furar a retranca do Nacional pode ser a chave para a classificação na noite desta quarta-feira. Tu não pode apressar, tu tem que inverter lado, tu tem que levar o princípio do basquete, que ele é movimentar o adversário de um lado para o outro para depois ter a infiltração. Basta a vitória para o Timão se classificar e Tite conta com a ajuda da torcida e até faz um apelo a ela. E eu às vezes me incomoda o cara que fica ali fora aí. Tira fulano e bota ciclano, eu digo, bom, mas tudo é Corinthians, não importa quem é o cara que está jogando. Apoie, esse é o pedido que eu faço, carinho, apoio, principalmente numa equipe que ela é mais jovem ainda, ela está se rodando. Sem ter sido sermão, mas ter sido uma mensagem direta para o torcedor e um pedido para ele. Como é que vai ser esse jogo? Difícil, tenso, pelo menos essa é a expectativa. Claro que o Corinthians pode, de repente, despejar um caminhão de gols no Nacional, mas não tem criado o suficiente para isso. Criou pouco contra o Audax, quando foi eliminado no Campeonato Paulista. Contra o Nacional, o chute a gol de perigo, quer dizer, então o Corinthians vai ter que produzir mais. É bom a gente lembrar que esse jogo com o Nacional vai jogar fechado, muito provavelmente explorando o contra-ataque. E se houver empate com gols, 1-1, 2-2, 3-3, esse resultado classifica o Nacional. Então, Corinthians... Só a vitória interessa ao Corinthians. E aí, todo o cuidado e o pedido do Tite. 0-0 não. Pênalti. 0-0 leva para pênalti. Vai para pênalti. Perfeito. Porque se a torcida começar a cobrar demais, isso cria uma certa ansiedade e fica complicado. Então tem que jogar com o time, muitas vezes vai ter que girar realmente a bola de um lado para o outro para ver se acha esse espaço. Só que aí, em vez da cesta, né? Tem que fazer cesta, né? Bom, o Atlético Nacional da Colômbia e o Pumas do México já estão garantidos nas quartas de final da Libertadores. Os colombianos golearam o Huracán da Argentina e os mexicanos eliminaram o Deportivo Táchira da Venezuela. Veja os gols. Após o 0-0 no jogo de ida, o Atlético Nacional recebeu o Huracán em Medellín e saiu na frente aos 24 do primeiro tempo com Ibarbo cobrando pênalti. Os argentinos empataram no minuto seguinte, depois que Espinosa recebeu na área e soltou a bomba de pé esquerdo. Aí veio o segundo tempo e brilhou a estrela do meio-campo Guerra. Primeiro ele tabelou com Berril e tocou entre as pernas de Marcos Dias. E depois aproveitou a sobra dentro da área para marcar de novo, 3-1 Atlético. O Huracán ainda colocou fogo no jogo com uma pintura de Ávila, que recebeu da direita e emendou esse lindo voleio. Mas o Atlético Nacional definiu a partida com essa ótima trama ofensiva, que terminou com o toque bonito de Copete. Final 4-2 e classificação dos colombianos para as quartas de final. Dono da melhor campanha da primeira fase, o Atlético Nacional aguarda agora o vencedor do jogo desta quinta, entre Rosário Central e Grêmio. Quem também avançou foi o Pumas, que recebeu o Deportivo Táchira precisando vencer por mais de um gol de diferença. E a missão foi bem executada, com um gol de Herrera no primeiro tempo. E outro de Sousa na etapa final, os mexicanos garantiram a vitória por 2-0 e a vaga nas quartas. O adversário do Pumas na próxima fase sairá daqui a pouco do duelo entre River Plate e Independiente del Valle. E indo para a Europa, o Real Madrid está na final da Liga dos Campeões. O time madrilenho chega à decisão depois de vencer o Manchester City na capital espanhola por 1-0 e pela segunda vez na história enfrentará o rival Atlético de Madrid na decisão. 2 anos atrás, o Real levou vantagem na final contra o Atlético. A revanche acontece dia 28 de maio em Milão, na Itália. É só por hoje. Obrigado, Celso. Boa noite. Até amanhã. Boa noite, até amanhã. Estela. Estados Unidos e Rússia concordam em estender para a província de Alepo a trégua na Síria acertada em fevereiro. O exército de Damasco anuncia que vai implementar um regime de calma em Alepo a partir de amanhã por 48 horas. Por enquanto, novos bombardeios atingem a região de Damasco. A aviação síria bombardeia regiões rebeldes na capital Damasco e os combates seguem intensos em Alepo, no norte do país. Apesar dos esforços diplomáticos para estabelecer a trégua, os confrontos diretos foram retomados ontem e continuaram por toda a noite. São os combates mais violentos na cidade em mais de um ano, segundo apurou o Observatório Sírio de Direitos Humanos, com sede em Londres. Dezenas de pessoas morreram. Em reunião extraordinária no Cairo, a Liga Árabe classificou como massacre o que está acontecendo em Alepo e em outras regiões. A Liga pede um esforço do Conselho de Segurança da ONU para o fim imediato das operações militares e a chegada de ajuda humanitária em todo o território sírio.
Um incêndio florestal fora de controle obriga a retirada de toda a população de uma cidade da província de Alberta, no Canadá. 80 mil pessoas tiveram que sair da região. Mais de 10 mil hectares já foram queimados. O incêndio foi descoberto no domingo. Com a mudança de direção dos ventos secos, o fogo avançou para a cidade de Fort McMurray. As autoridades ordenaram a retirada de 80 mil pessoas. O incêndio chegou ao centro da cidade e dezenas de casas já foram destruídas. As chamas interditaram uma das principais saídas. O trânsito chegou a ficar travado no sul e no norte. Os postos de abastecimento ficaram sem combustível e a polícia foi para a estrada com recipientes de gasolina. Os bombeiros pediram ajuda ao Exército e à Força Aérea. O primeiro-ministro Justin Trudeau informou que o governo está trabalhando no combate ao fogo e pediu que os canadenses ajudem a população desalojada. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta, mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Voltamos amanhã às 7 em ponto. Boa noite e até lá. Não perca a estreia de A Noite com Vida, logo mais, 10h30 da noite.